Bom, eu não estaria colocando esse vídeo aqui se de fato não fosse uma coisa preocupante, como de fato o é. É lamentável, é terrível, é abominável o rumo que está tomando a educação no Brasil. Eu vou colocar esse vídeo aqui justamente porque eu queria que você entendesse que sempre houve um plano em andamento. Tem um livro do escritor chamado Taylor Gatto, tá? Taylor Gatto, grava esse nome. E o nome do livro é Emburrecimento Programado. Emburrecimento Programado. Se você ler esse livro, você vai entender literalmente qual que é esse plano. Só que isso, há algumas décadas, era uma coisa não simplesmente velada, já existia, mas era uma coisa que não tinha tanta base, tanto espaço, tanta abertura e tanto apoio para ser implementado. Mas eu queria alertar sobre o seguinte: eles não param, eles não pararam, eles não desistiram. Você entende também o porquê é que inventaram agora há pouco tempo de que não pode mais ter celular dentro das salas de aula? Bom, eu sou de uma geração que nunca teve celular dentro da sala de aula, principalmente. Na hora do recreio a gente brincava, a gente jogava bola, a gente jogava vôlei, basquete, corria, tinha gincana, tinha um monte de coisas legais. Brigava também na hora do recreio, marcava encontro de briga. Essa geração não existe mais. A geração que está hoje está totalmente pervertida nesse sentido, totalmente desviada, afastada de Deus. E estão querendo afastar hoje as nossas crianças, os nossos filhos, os alunos. E nós, que tivemos uma infância de verdade, que tivemos uma educação de verdade, que tivemos professores de verdade, nós não podemos admitir de forma alguma, que esse plano continue em andamento. É necessário que você questione as coisas, que você não se sinta constrangido ou constrangida em participar das reuniões escolares do seu filho ou da sua filha. E lá dentro da reunião você se posicionar contra qualquer coisa que você veja que está fugindo do padrão de educação que essa criança deveria receber numa escola. E diga-se de passagem, a escola, preste atenção no que eu vou te dizer agora, a escola não tem o poder
de educar. A igreja não tem o poder de educar. Escola é lugar de passar conhecimento. Igreja é lugar de passar conhecimento. Só que, ultimamente, ambos os locais citados agora têm sido locais de doutrinação, o que é totalmente diferente do que eu falei. Doutrinação, essa é a palavra. Então é uma coisa muito preocupante, muito preocupante. Ao extremo, ao extremo. E se ninguém fizer nada? E se essas pessoas não encontrarem pela frente pessoas como nós que pensam, que se opõem ao que é errado, que se opõem àquilo que é abominável, eles vão conseguir colocar esse plano em prática cada vez mais. E nós teremos mais e mais episódios, inclusive como os que têm aparecido na internet, onde pessoas trans, um homem vestido de mulher, está numa sala de aula de portas fechadas, doutrinando crianças de 5 a 10 anos de idade, dizendo que elas não podem questionar a opção sexual de ninguém, porque cada um escolhe ser aquilo que é. Cada um escolhe o sexo que quer ter. Isso é uma mentira. Deus criou macho e fêmea. Assim os fez, está escrito. Então, se essa geração não se opuser, eu digo a geração que conheceu a verdadeira educação, não a doutrinação. Desde Paulo Freire, esse plano já estava em andamento. Paulo Freire, admirador de Hitler. Exatamente. Paulo Freire, admirador de Hitler. Esse pessoal, eles não pararam desde aquela época. Estão aí até hoje e nós estamos vendo o caos instaurado literalmente na nossa sociedade. E se os homens e as mulheres de bem não se opuserem a essa aberração, você vai ter um homem de saia e barba e batom ensinando ao seu filhinho de 5 anos de idade na escola, e você vai ter que ficar de boca fechada. Então, eu acho que já passou da hora de acordar. Já passou da hora de acordar. Passou da hora de acordar. Para quem cresceu e frequentou uma escola onde você ficava no pátio da escola antes de entrar para a sala de aula todos os dias, e era tão bom que você queria até, e às vezes alguns encontros eram marcados para os alunos se divertirem na escola no final de semana, jogar uma bola, fazer um campeonato, alguma coisa assim. Era tão boa a nossa época que muitas das vezes o dia que a gente queria estar em casa, a gente poderia também ir para a escola e bater um papo com os amigos e se divertir. Essa é a geração que
antes de subir para a sala de aula. Cantava o hino nacional. Cantava o hino nacional antes de entrar para cada aula. A gente aprendeu o que era ser civilizado. A gente aprendeu o que era moral, civismo, bons costumes. A gente aprendeu princípios que jamais puderam ser arrancados de nós. Porque foram cravados no fundo do nosso coração. As estacas da sobriedade mental foram cravadas no fundo do nosso coração, ainda na nossa infância, onde nós amávamos os professores. Os professores eram amigos das famílias. Os professores eram amigos das famílias. Eu lembro dos meus professores da primeira série, da segunda série, do primeiro ano. Eu lembro da Maria José, do diretor Gonçalves, da Lúcia, da dona Senira. Eu lembro do Estoécio. Estoécio, para quem não sabe, era um exímio professor de matemática e de história do Brasil. Ensinava como ninguém. Era uma enciclopédia viva. E era difícil não passar na aula dele, na matéria dele, porque sabia ensinar. Eram professores, eram mestres, eram pessoas que faziam aquilo. Eu vou tentar não me emocionar agora, porque tá difícil. Porque isso tudo vem à minha memória. Eram pessoas que faziam aquilo como legado de vida. Eu lembro que tinha uma professora chamada Dona Dalva. Não sei se ainda está viva por causa do tempo e dos anos passados. Mas a Dona Dalva, para você ter uma ideia de como a época era diferente, ela brigava com carroceiros que passavam na rua porque ela dizia que o chicote deles estava maltratando os cavalos. Esse era o nível dos professores da minha época. Eles não gostavam que maltratasse um animal de rua. O Estoécio, o meu professor de história, encontrei com ele, uma grata surpresa de Deus, já com seus 81, 82 anos, na rodoviária de Petrópolis. Ele com um pouco de dificuldade, mas me reconheceu, porque o tempo passou. Eu não era careca, nem barbudo, né? Eu falei, Estoécio, que bom ver você, deu um abraço nele. Sabe, parece até que é uma pessoa da nossa família, totalmente diferente. Ele me reconheceu e aí a gente conversou ali um tempo. Falei, Estoécio, você tá dando aula ainda? Ele falou assim, não tem mais como. Não tem mais como, na minha idade não tem mais como também. E a qualidade, olha o que ele falou para mim, gente. Ele falou que a qualidade dos alunos mudou demais, que professor estava apanhando na sala de aula e ele não pode mais deixar que isso aconteça com ele. Ele também é de uma outra época, de um outro tempo. Então ele parou
de lecionar. Parou de lecionar. E triste, né? Com saudosismo também, lembrando da nossa época, que era uma época bem legal, bem feliz, alegre, sabe? Era uma coisa tão bacana. Deixa eu contar uma coisa particular aqui. Que quando eu repeti, eu acho que eu repeti foi na 8ª série ou na 7ª série, existia uma tristeza profunda se você repetisse um ano. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque todos os amigos, todos os colegas torcíamos uns para os outros, trabalhávamos, ajudávamos uns aos outros na sala, fazendo trabalho juntos, trabalho em equipe, gincana, festinhas de colégio, tudo para que todo mundo conseguisse passar de ano. E não era passar de ano, de um ano para o outro, não. Tinha que saber, gente, pelo amor de Deus. Na minha época tinha que saber inglês, existia espanhol. Hoje você tem que pagar um curso se você quiser estudar bem. Se bem que agora a gente tem internet, né? Mas você tem que gastar um dinheiro se você quiser aprender uma língua de verdade. Naquela época não. Você tinha inglês, português, francês, espanhol disponível, sendo ensinado de graça nas escolas. Olha o nível, pessoal, olha o nível, olha a diferença, pelo amor de Deus. O mínimo, você tinha que saber as 4 operações, saber ler e escrever. Quando? Na 8ª série, na 8ª série, onde fizeram até o 9º ano de analfabetos funcionais? Não. Pessoal, na primeira série, não existia esse também negócio de jardim 1, jardim 2, jardim 3, jardim 4. Ah, que sério que seu filho tá? O menino já tá com quase 10 anos de idade. Ah, ele tá no jardim 8. Ele tá no... Pelo amor de Deus, você não entende que isso é um emburrecimento programado para formar analfabetos funcionais? Uma geração sem cérebro. Uma geração sem cérebro. Uma geração sem poder de nada. Uma geração que não sabe nem comprar as pilhas do controle remoto da televisão. Uma geração inútil. Nossa, que época maravilhosa que eu vivi, graças a Deus, glória a Deus por isso, obrigado, Jesus. Que época maravilhosa que eu vivi. Nunca mais vai existir uma época como essa, que ficou gravada nos nossos corações. Portanto, quando alguém repetia, e eu fui um deles, que repeti um ano, e se eu não me engano foi na 7ª ou na 8ª, existia uma tristeza profunda. Existia uma tristeza profunda. E a vergonha, sabe, do coração de você estar no ano seguinte, lá no mesmo colégio, todos os colegas passaram e você não. Então você se cobrava e tinha que saber, você estudava de verdade. Na nossa época não tinha internet, então era aquela época de ouro em que você entrava para dentro de uma biblioteca, você pedia, anotava lá, dava os seus dados na biblioteca, pegava o livro e você ficava com esse livro durante um tempo e tinha prazo para entregar. E era assim que a gente fazia os trabalhos, era assim que a gente estudava. Ah, eu queria fazer, olha só que interessante, né? Eu lembro agora, a gente tinha que fazer um trabalho sobre internet. A gente procurava um monte de coisas que falava de internet. E eu, como era o garoto do desenho, eu desenhava pra caramba, sempre desenhei bem, graças a Deus. Então, os nossos trabalhos eram bacanas. Era praticamente uma enciclopédia. A gente fazia
um estudo de verdade, eram quase cientistas ali de várias frentes de trabalho em prol de um bem comum. Hoje não. Você pega uma pessoa que diz que é formada, né? Eu não sei no que, e ela já está aí se pós-graduando, mas ela é equivalente, infelizmente, a uma pessoa, acho que não chega nem à 7ª série dessa época que eu vivi. E eu não estou exagerando nem um pouco. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Então, eu lembro com saudade, com muita saudade, dessa época que não volta mais. Dessa época em que nós tínhamos que saber. Essa época foi tão maravilhosa que o nosso maior terror era levar alguma anotação no caderno ou aparecer em casa com um boletim com nota vermelha escrita nele. Meu Deus do céu. Já era uma vergonha pessoal imensa. Era uma vergonha pessoal imensa, 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 imensa. Era uma frustração danada você não conseguir tirar um A. Um B não era aceitável, mas era louvável, mas um B não era bem objetivo, não. E hoje, preste atenção, a média, eu lembro que era 7, 8 a média. Hoje, a média da nota das matérias nas escolas é 5 ou 6. E nossa, meu Deus do céu, como a humanidade decaiu, pelo amor de Deus. O aluno solta quase fogos quando consegue tirar a média. Quando consegue tirar a média. Quando consegue tirar a média. Que é o quê? 5 ou 6, que é o mínimo exigido hoje nas matérias para se passar de ano. Para se ganhar o quê? PlayStation, PlayStation. Pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Então, eu vou deixar vocês aí com esse vídeo. Com esse vídeo. Prestem atenção no que vai ser falado agora. Os professores dos... Conheça os alunos futuros professores do seu filho e da sua filha. Estudante da FEUSP apoia a Chapa 2. Os alunos apoiam. Sou Francisca, prazer, sou diretora do KTVF, faço parte do movimento Correnteza e estamos aqui apoiando a Chapa 2, Esperançar. Pedagogia também é luta e sabemos que precisamos democrático, porque os... Alguém ouviu, pelo amor de Deus, tudo o que eu disse até agora? Isso alguém pode achar engraçado, pessoal, mas eu não acho. Isso é terrível, isso é terrível, isso é terrível. O que será do futuro das crianças? Porque esses são os jovens que estão se formando para ensinar o seu filho ou a sua filha.
O que será que o seu filho vai encontrar pela frente? Kant quer muito se organizar e tocar luta com a rapaziada. Só que nós não tem reunião aberta no CETED. Nós não tem. É por isso que os companheiros e as companheiras da Chapa 2 se propõem a fazer uma gestão de centenas de estudantes da pedagogia, né? Que é chamar todo mundo para construir as lutas no dia a dia, fazer um centro acadêmico que seja presente no dia a dia do estudante e que converse com a rapaziada. Porque esse é o único jeito que a gente vai conseguir fazer pressão para garantir as vitórias. Porque nós sabemos que a pedagogia é aqui no campus um dos cursos mais precarizados, se não o mais precarizado. E é por isso que a gente tem que também defender a educação pública no nosso país. É a nossa área. Defender a educação pública em nosso país, que é a nossa área de atuação, é o que ele vai dizer. Pessoal, a coisa não está de brincadeira, não. A coisa não está de brincadeira, não. Tem uma frase atribuída a Martin Luther King. Para que fique bem claro, eu não sou nem da direita nem da esquerda, tá? Eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo e a mim não interessa nenhum dos dois lados. O problema é que a gente conhece a verdade. E a verdade, ela liberta. E tudo, em todo lugar, em todo tempo, onde não está a verdade ou onde está governando a mentira, quem conhece a verdade vai se incomodar e não vai se calar. E existe uma frase atribuída a Martin Luther King que diz o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou Stephanie, sou militante do Movimento Correnteza e representante discente da comissão coordenadora do curso de licenciatura da Faculdade de Educação da USP. E eu, como estudante de licenciatura, estou aqui apoiando a Chapa 2 Esperançar, Pedagogia também é luta, porque sabemos da importância de ter um curso de pedagogia mobilizado para conseguir barrar os avanços do fascismo no nosso estado. Preste atenção. Hoje o que eles dizem que é fascismo é o que eu disse há uns minutos atrás no vídeo, que foram os bons costumes passados, ensinados primeiramente dentro da minha casa, depois na escola, pelos professores que eram amigos das famílias. Eu tenho muita alegria, né, de lembrar o momento em que eu me formei, concluindo, né, o primeiro grau, a gente chamava o primeiro grau, né, onde o diretor Gonçalves, com o seu microfone em mãos e com o orgulho de um pai, que ele sabia que eu nunca tive pai, e ele sempre foi parceiro da minha mãe, ajudando, sabendo que a minha mãe era uma batalhadora, trabalhava a semana inteira. E lá naquela escola estava o filho de uma mãe que lutava para dar algo de importante para ele. Esse diretor soube conduzir as coisas. E eu lembro com muita alegria. Eu lembro com muita alegria ele pegando o microfone e na formatura
É emocionante, pessoal. Ele falou no microfone. E agora eu queria chamar aqui com muito orgulho o meu amigo Luiz Henrique. Aí todo mundo aplaudiu, aquela coisa feliz, alegre. E os outros colegas também que já tinham passado para uma série seguinte, porque era uma formatura coletiva, né? Pra gente ir lá, de algumas séries, pra gente receber o diploma lá na frente. Então, quem me viu repetir o ano anterior também estava feliz. Olha isso. E eu não tive um pai para fazer aquela cerimônia lá na frente, né? De entregar lá para mim um diploma. Eu não lembro se na época também, acho que foi a minha mãe, ou minha mãe devia estar trabalhando, uma das minhas irmãs mais velhas, eu não lembro direito, mas eu acho que a minha mãe conseguiu uma folga aquele dia só para ir lá na formatura. E foi um dia muito, muito, muito feliz. Muito feliz. E hoje, pessoal, nós temos isso aí que nós estamos vendo nesse vídeo. Esse é um alerta, esse é um alerta. E triste, né? Um alerta triste. Ah, não é um alerta feliz, não é um alerta que eu me alegro de fazer. É um alerta triste. Acho que já tá bom, né? Deus abençoe a todos que viram o vídeo até aqui. E você que é da mesma geração que eu, vamos lutar aí, pessoal. Vamos lutar para manter tudo aquilo que a gente aprendeu. Estão tentando tirar tudo isso de nós, à força, e empurrar o que eles querem goela abaixo dos nossos filhos. Mas dos nossos filhos, goela abaixo, eles não vão conseguir. Em nome de Jesus.